Significa aparecer um programa de rádio, não é? Já fizeste rádio, Sofia? Não, ainda não. Mas gostavas, portanto. Mas gostava. Acho que é um mundo fascinante. Sabes que há malta que vai da rádio para a televisão, tu não te importavas nada de fazer o contrário. Eu não me importava de fazer o contrário. Aliás, eu não fazia ideia que algum dia chegasse à televisão sequer. Não era algo que passasse pela minha cabeça. Ambicionasse ou sequer pensasse nisso. Porquê? Achavas que era impossível? Não, achava que tinha muito mais jeito para as letras. Eu comecei a escrever sobre futebol e eu achava que a escrita é que me poderia dar algum tipo de diferenciação na área, porque eu acho que a escrita é algo que se tem vindo a desvalorizar muito e a imagem às vezes acaba por toldar um bocadinho quem nos está a ouvir, porque as pessoas perdem o foco. E eu acho que quem lê, quem procura o que está escrito é mesmo porque quer saber do tema. E eu creio que ter deixado de escrever, eu escrevo de vez em quando, mas não tanto, mas é uma coisa que ainda me custa um bocadinho. Publicas? Eu tinha uma pessoa que é o Tiago. O Tiago foi a primeira pessoa que me deu algum tipo de palco no mundo do desporto. Ele tem um blog e ele achou que eu mandava umas boas dicas sobre futebol e convidou-me para escrever para lá, e depois 2, 3 textos começaram a ter aquela coisa de ser rapariga. É bom, as pessoas podem achar que é mau, que mas extraterrestre é bom. É este. Não, mas é bom, exatamente. Sim. E as pessoas começaram, uma gaja a falar de futebol, não, isto não pode ser. A falar, quer dizer, a escrever. Ainda não tinha ouvido falar. Ainda era a escrever. E começou tudo a partir daí. E já agora, fazer um props para o Tiago. Domínio Tático foi a primeira pessoa que quis que eu... Ainda existe o projeto? Ele ainda existe, sim. O projeto. Ele e o projeto. Sim. Sim. Mas é curioso falares-me disso, porque, concordo contigo, a escrita de facto perde, sobretudo nos dias de hoje, não é? Onde a imagem... tem muito mais impacto, as pessoas querem logo a comunicação o mais imediata, não é possível, e a imagem dá-nos isso, porque ler dá trabalho, não é? Nós perdemos tempo a ler. Exato. Por outro lado, o teu domínio de comunicação é o futebol, e o futebol é emoção, e há coisas que só ditas, só faladas, é que ganham a verdadeira emoção, não é? Por muito bem que possas escrever e tentar transmitir. Como é que tu descobriste que, falando de futebol, comunicando através da voz, também te davas bem? Olha, o projeto de Cadeirinha foi algo que me transportou para um registro que eu achava que poderia ser interessante. Porquê? Porque aquela ideia da televisão, da análise demasiado séria, era algo que não me cativava, porque eu acho que as pessoas têm de ser mais elas próprias, têm de ter um bocadinho do seu cunho, da sua piada, ou da sua, sei lá, sem uma opinião muito vincada, devem demonstrar, devem ter essa capacidade de se exprimir. E na televisão o comentário futebolístico, sem comentário futebolístico, e não outras coisas que às vezes andam por aí, é algo muito formatado, e eu queria algo que saísse desse registro. Nós estamos a ouvir, rapaz. A tua voz está a entrar aqui nos microfones. Eu estou a ouvir. Estás a mandar vir uma pizza. Açaí, por favor. Ainda não está a ouvir, tenho que falar alto. Sim, mas nós também estamos a ouvir. Desculpa. Peço desculpa ao Marco, mas tinha que dizer-te isto. E também a ti, Sofia. Então, dizias. Dizia que esse projeto nasceu nessa essência, sobre essa essência de fazer algo de que gostávamos, mas num registro descontraído. E como é que tu conseguias convencer malta? Os teus convidados eram sobretudo... jogadores, treinadoras. É que é muito... Conseguiste uma coisa que é muito difícil. Jogadores no ativo? Sim. Jogadores no ativo, ainda por cima. Sim, o Bruno foi... Mas a culpa foi toda dele. Porque ele é que disparou a coisa. Porque ele é que deu, digamos, visibilidade, sim. Não é? Porque tu conseguiste uma coisa que é muito difícil, ter um jogador no ativo, ainda mais o Bruno Fernandes, não é? Não é propriamente um jogador mediano, porque é muito difícil ter jogadores que estejam ainda a praticarem o futebol profissional, a serem eles próprios, porque normalmente são muito condicionados pelo seu clube, pelo seu agente. Como é que tu conseguiste convencê-los? Já tinhas nome no mercado? Eu sou a Sofia Oliveira, a tal, sim, a miúda que fala. Como é que conseguias? Não, o Bruno, eu já o conhecia devido ao sítio por onde eu passei. Eu trabalhei há algum tempo no jornal Sporting e o Bruno na altura ainda lá estava.
e ele é aquela pessoa mesmo genuína, mesmo de comunicar com toda a gente, e nós tínhamos sempre boas relações com eles quando os entrevistávamos no sentido da publicação do jornal, mas também trocávamos opiniões, e o Bruno era dos que mais fazia isso com naturalidade. E então eu estava-lhe sempre a dizer: eu vou criar um canal de YouTube para te poder entrevistar, porque tu tens muito mais para dar do que isto que tu mostras aqui, porque ele é super engraçado, ele é uma pessoa fantástica mesmo, e foi ele que quis ir, foi ele que fez essa, digamos, esse forcing, porque é muito difícil, como dizias, tens toda a razão, nos dias que correm, trazer jogadores para sítios onde às vezes os diretores de comunicação podem não ter um controle tão sério sobre a situação. É complicado, mas ele acabou por aceitar, e depois deu boom. Houve um boom com a ida do Bruno Fernandes. Na altura ele estava mesmo a sair do Sporting. Grande timing. É que foi perfeito. Eu tenho muita pena de ter largado o projeto. Largado, ele não está completo, está ali guardado, mas eu acho que o Bruno foi realmente a pessoa que catapultou de alguma forma o projeto para depois ter alguma visibilidade. Ok, tu aqui demonstraste a técnica televisiva de que falas, eu não faço a mínima ideia. Ou seja, eu tento sempre, obviamente que já no curto percurso em que estou em televisão, vou recebendo e vou bebendo de alguns ensinamentos que me vão dando, mas eu acho que aquilo que acabou por me caracterizar e que acaba por me caracterizar de alguma forma é a capacidade de ser quem eu sou. Eu não tenho muita tendência em formatar, em formatar, não. E então isso que dizes da técnica televisiva, para mim não sei bem aquilo que é. Eu acho que é a técnica televisiva de 2020, 2021, que é justamente essa. Ou seja, o difícil é isso que tu consegues, que é seres natural, obviamente. Há uma, tem de haver alguma barreira. Uma barreira, isso isso sem dúvida nenhuma, tem de haver alguma barreira, até porque nós estamos ali e temos pessoas à nossa volta que até podem não se identificar com a nossa maneira e vivemos em sociedade. Mas a questão em relação a essa postura foi muito por aí. Foi tentando ser quem eu sou, mais comedida em alguns momentos do que outros. Sou muito mais comedida do que era no início. Porque, a sério? Sim, bastante mais comedida. Comedida apaixonada, menos apaixonada, é isso? Menos apaixonada pelo jogo, não. Mas por aquilo que envolve o jogo, sem dúvida. Ok, tens que me traduzir isso. O que é que tu dizias e agora não controlas mais? Eu digo tudo, porque... Também a forma como dizes? É a forma, sim, a forma como digo, porque é muito difícil que no futebol, que é algo... Eu acho que o nosso país... sei lá, não sei escolher uma percentagem, sou péssima com números, mas toda a gente vê futebol, toda a gente... Até eu vê lá. Toda a gente até vê eu que futebol. sou do Vitória. Toda a gente está dentro deste fenómeno, mesmo que não seja por ver futebol, vê a seleção, gosta dos jogos da seleção, mesmo que não tenha um clube e que o apoie constantemente, mas vivemos num país em que se gosta mais dos clubes do que propriamente da modalidade em si, e isso faz com que se desenrolem uma série de coisas por vezes tóxicas, e quem está dentro do meio, do ponto de vista profissional, às vezes vê-se inserido em coisas complicadas, e isso não nos pode de nenhuma maneira formatar, mas deve levar-nos a pensar se vale a pena falar assim, se perdemos assim tanto, se optarmos por um registro um bocadinho mais por aí. Comedido, exatamente. Então eu sou mais comedida do que era no início. Reparaste que estavas a ficar intoxicada? Sim, reparei que não estava a conseguir suportar tudo aquilo que vinha, tudo aquilo que chegava até mim, porque as coisas, quer queiramos, quer não, mesmo que digamos, não, nós não vemos nada, nós vemos, podemos ligar menos ou podemos ligar mais, mas nós vemos aquilo que se passa, e eu também não queria ficar, eu sempre quis ficar conectada a alguém que dá a sua opinião, porque isso é muito importante. Claro. Mas não queria... Pior do que ter uma má opinião é não a ter. Não é? Claro que sim, concordo 200%. Mas ao mesmo tempo não queria ficar que as pessoas reparassem mais na forma do que no conteúdo. Certo. E isso é uma coisa que me preocupa na forma como eu... A mim o que me impressionou em relação à forma foi de facto a tua destreza a fazer uma coisa. Aquilo é em direto, portanto não há segundo take, aquilo é em direto, tens que trabalhar com a tecnologia, não sei como é que tu fazes aquilo, como é que aquilo passa
para e os gráficos aparecem e está muito bem feito. É uma coreografia que tu já vais explicar como é que tu fazes, preparas aquilo antes, muito antes tens preparado naturalmente, mas é antes do direto fazes um ensaio geral, como é que isso funciona? Maluco, beleza do